Opa, vamos lá, vamos começar nossa noite de hoje aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, mas que não é só para os dependentes químicos, eu sempre digo isso no começo das palestras, que a palestra ela é aberta a todas as pessoas que quiserem vir aqui e conhecer doutrina espírita. Doutrina espírita que é o nosso consolador prometido por Jesus. E por que é o Consolador prometido por Jesus? Porque realmente é uma doutrina esclarecedora, né? Onde os outros escondem e ocultam, nós externamos. Nós fazemos questão de mostrar exatamente a realidade da espiritualidade ou o que os Espíritos vêm nos dizer através do Pentateuco Kardeciano. E hoje nós vamos falar de uma coisa maravilhosa que é sobre família. Mas para falar de família a gente precisa primeiro fazer uma peça para poder a gente se concentrar e começar bem a noite de hoje. Então vamos fechar os olhos, nos concentrar, vibrar positivamente. Senhor Jesus, nós te pedimos concurso e ajuda dos espíritos que são guias de nossa casa, do nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que venha nos intuir e nos dar a orientação certa para que nós possamos passar a melhor mensagem da melhor forma possível. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar sobre a reencarnação. O reencarnar em família, qual o propósito, né? Por que a gente reencarna em família? E hoje eu fui dar uma palestra lá no Rotary Club Maurício Nassau, e nós estávamos falando sobre os propósitos da vida, né? E exatamente a gente estava falando daquela coisa do dar de si antes de pensar em si. E muitas vezes a gente confunde essas coisas, né? Não sabe muito bem para que lado vai o processo do se dar, do se doar. Mas isso tem tudo a ver com a encarnação nossa. Quando nós viemos para cá, quando nós estamos vindo para cá, nós planejamos, fazemos todo um planejamento para saber o que é que nós vamos fazer aqui. E como nós vamos conviver com outras pessoas. Isso é fundamental que a gente bota na cabeça, que é o seguinte, a gente sempre está convivendo com o outro. Sempre é o outro, né, que importa. Sempre é a outra pessoa que nós vamos ajudar. Se ela estiver em nossa família, é fantástico. Se ela não estiver em nossa família, ela faz parte da família universal, porque tudo é família universal. A gente tem que entender dessa forma. Mas muitas pessoas me perguntam assim, Wagner, olha, e essa questão do pai e do filho que não se dão bem? Da mãe que não se dá bem com a filha? Dos avós que não se dão bem com o neto? Ou então aquele amor avassalador que a gente sente pelo filho ou pela filha? De onde é que provém isso? Qual a diferença entre a família corporal, a família carnal e a família espiritual? Então são essas questões que a gente se pergunta muito. Qual a forma de criar os nossos filhos? Nós estamos numa época em que se fala muito em crianças índigo, crianças cristal. Como lidar com esses espíritos jovens que estão vindo para a Terra com o intuito direto, direcionado de modificar a face do nosso planeta? Mas como é que nós devemos lidar com essas criaturas que estão vindo, esses espíritos que estão vindo, reencarnando em nossas famílias, são estrelas. Nós temos que educar também essas crianças índigo, cristal, essas crianças que estão vindo com uma chancela. É perigoso também colocar uma chancela nessas crianças como índigo, cristal. Nós estamos criando uma casta de novos espíritos, de novas pessoas melhores. Então, as pessoas que não são índigo nem cristal vão ficar para lá. Veja, são vários questionamentos que a gente se faz quando a gente fala sobre reencarnar em família e sobre a família que nós temos em casa. Porque tudo começa pela nossa família em casa. Essa semana eu fiz uma publicação no Facebook e falei sobre o honrar pai e mãe. Que eu acho as coisas mais fantásticas que a gente tem que fazer na vida é reconhecer a coisa do ser pai, do ser mãe no nosso pai, na nossa mãe. Principalmente as mãezinhas, né, que são
carinhosas, que cuidam da gente com, sei lá, com zelo, com cuidado, com uma forma, sei lá, carinhosa. Elas chegam, elas aconchegam, elas muitas vezes nos desculpam de cada monstruosidade que a gente faz. A gente faz cada besteira na vida e elas estão sempre ali, apoiando, não admitindo o nosso erro, mas sempre nos apoiando para que nós consigamos consertar o nosso rumo. Então, na realidade, nós temos assim vários questionamentos em relação ao reencarnar e a nossa família aqui na Terra. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade hoje para a gente fazer tipo um debate aqui. Eu não quero hoje só eu falando aqui, eu quero que vocês perguntem também, porque é uma coisa que suscita muitas perguntas, né? A gente sempre sente que as pessoas querem perguntar mais, saber mais sobre essa questão da família. Por que é que na minha família eu tenho um irmão que não tem jeito, eu não engulo aquela peça? Por que é que, sei lá, eu me casei com uma mulher que, Ave Maria? Ou então eu me casei com um homem que, Nossa Senhora, não dá para conviver com aquela criatura abespinhada, né? Como se diz por aí. E a gente se pergunta muito sobre essas questões, sempre focando nessa coisa do... Primeiro porque a gente é muito orgulhoso, é muito vaidoso, a gente é extremamente... Então, ninguém está do nosso lado. A gente sempre acha que, meu Deus, eu sou uma criatura tão maravilhosa, tão fantástica, como é que botam um espírito ruim desse perto de mim, né? A gente sempre se acha assim, exclusivo, elitizado, com a alma pura. E eu sei que todo mundo aqui tem a alma pura, mas eu, como sou bem fraquinho nesse negócio de alma, né? Então eu me coloco, eu não estou falando de vocês, mas eu falo de mim. Eu me olho no espelho todos os dias e eu de vez em quando saio com cada pensamento que é de arrepiar o cabelo. Graças a Deus as pessoas não dão da telepatia, porque se fosse pensamento, Nossa Senhora, e diz que pensamento é tudo, né? E como pensamento é tudo, a gente sempre fica se perguntando se pensar é criar um elo negativo de energias. E é muitas vezes. E pensar mal dos nossos familiares, das pessoas que têm um laço familiar conosco, Nossa Senhora, isso até um contrassenso, porque nós as escolhemos lá no plano espiritual, ou então nós recebemos de forma impositiva até uma dica de como nós poderíamos evoluir do lado daquelas criaturas. Como é que eu posso evoluir do lado de fulano de tal? Olha, eu na vida passada, porque é o seguinte, a gente quando está no corpo de carne, né, quando a gente está encarnado, nós estamos na condição física, da matéria mesmo, bruta, nós temos uma percepção diminuída, sei lá, a 80%. Se tem 100%, nós temos 80% da percepção, da noção do espiritual diminuída. A nossa visão espiritual, ela é resumida ao máximo. Até porque a gente precisa viver a experiência de carne, a experiência encarnado, e não se envolver demais, porque é o seguinte, a vida é material, né? Eu preciso ter algumas coisas para poder sobreviver, eu preciso ter dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso vestir. Tudo isso exige da criatura, né, do espírito que reencarnou, uma concentração muito grande sobre a matéria. Então, na realidade, a nossa percepção cai na medida em que nós encarnamos e sobe, aumenta quando estamos desencarnados. Quando nós estamos lá no plano espiritual, nós fazemos certos planos, projetos, principalmente os espíritos que são mais esclarecidos quanto à sua situação espiritual. Quando nós estamos lá, nós observamos o que fizemos em algumas reencarnações, ou pelo menos na última encarnação. E nós temos a noção de que precisamos corrigir certos percursos. Nós temos caminhos que não foram tão bacanas assim. Nós somos maledicentes, nós fomos pouco compreensíveis, matamos um ou planejamos a morte de outro. Nós somos assim.
Quando alguém diz a mim assim, Wagner, eu queria tanto saber da minha encarnação passada, eu digo, queira não, criatura. Porque você é a melhor versão de você. Porque se você evoluiu, né, então você é a melhor versão que existe de você. Não existe uma versão melhor do que essa que está aí, presente. Entendeu? Então, na realidade, a visão que nós temos em relação no mundo espiritual, em relação à nossa próxima vinda no corpo de carne, é uma visão de que precisamos corrigir os percursos. E aí nós escolhemos as pessoas. Qual a diferença dessa família corporal e da família espiritual? A família espiritual é que nós temos mais sintonia, mais simpatia. Então nem sempre a minha família espiritual é a minha família corporal, a minha família carnal. Mas Wagner, pode acontecer? Pode. Mas geralmente nós temos um desafio quando viemos para cá. Nós temos o desafio do filho que é rebelde. Nós temos o desafio de uma filha que se acha a última bolacha do pacote. Não tem gente que se acha a última bolacha do pacote, né? Se acha a mais importante do mundo. E que a gente tem que conviver com a falta de humildade daquelas pessoas. E as pessoas precisam conviver conosco, porque é o seguinte, a questão do conviver não é só numa direção, não. Eu estou falando na direção de mim para os outros, mas e dos outros para mim também. Você tem que entender que o outro que está ali, e que muitas vezes é chato, é antipático com você, é uma pessoa que você criou uma inimizade no passado. E aí a providência divina, os planejamentos espirituais fizeram com que você, através do seu livre-arbítrio, escolhesse vir com aquela pessoa, porque você precisa corrigir o percurso com ela. Então te colocam uma pessoa bem difícil para você entender o que é dificuldade quando você criou dificuldade para o outro. É sempre uma coisa que você fez. Como eu digo sempre, sabe, todas as coisas que nós passamos nessa vida, nós não somos coitadinhos. Nós não fizemos, foi por acaso, né, tá acontecendo isso, eu sou um pobrezinho, eu sou um pobre coitado, não mereço isso, mas todo mundo merece tudo que tem aqui, viu, gente? A gente escolhe exatamente o tamanho da cruz que quer carregar. E a gente diz, eu vou carregar porque eu posso. Então, todas as vezes que você reclama bem muito, você aguenta, aguenta, porque aguenta mesmo. Então, todas as vezes que você vem e que lhe colocam um filho, uma filha, né, uma mãe, ou um pai, uma pessoa na família que cria um problema muito sério e que você não tem afinidade com ela, você pode ter certeza, ali tem um resgatezinho, tem alguma coisa. E aí te colocam de uma forma muito benéfica como teu filho. Porque o dever de responsabilidade do pai é amar um filho. De uma mãe é amar profundamente um filho. O que significa dizer que eu não posso falhar nessa tentativa de reconciliação. E que eu estou obrigado pelo laço familiar, parentesco, essa coisa do parentesco, eu ser pai, eu ser mãe, eu estou obrigado a amar. E eu estou obrigado a educar. E, gente, educar não é dar tudo que o outro quer. Educar não é só dizer sim. Educar é exatamente a gente colocar limites no padrão. Me lembro muito da minha santa mãezinha, que graças a Deus está viva no lar e nesse exato momento me assistindo através do Facebook. Um beijo para a mamãe, né? Então mamãe brigava com Vaguinho. Vaguinho, você tem que fazer tal coisa. Eu brigava com mamãe. Eu ia, até procurei aqui uma fotinha minha, coisa linda, mas veja que espírito teimoso. Que era que eu dizia à mamãe, não faço. Isso é um cotoco, com 3 anos de idade para 4 anos de idade. Naquela época, Caruaru era bem
boa de se andar, né? Então a gente ficava ali passeando. Quando foi um dia, a mamãe disse: você não vai fazer tal coisa. Eu me arretei, como dizem, com uma canequinha de leite, sumi. Mamãe me procurou por tudo quanto. Já pensou, uma criança de 3 para 4 anos de idade sumir de casa? Sumiu, foram me procurar, endoidaram, me encontraram numa praça, a uns 300 metros de casa, com um copinho de leite na mão, de pijama. Porque eu disse à mamãe o seguinte: ainda não estava dando palestra, não. Não estava dando palestra ainda não. Eu disse à mamãe que não ia fazer aquilo e que estava com muita raiva dela e queria que ela morresse. Veja, 4 anos de idade dizendo que quero que você morra. Mas aí eu me arrependi e fui embora para a praça com um copinho de leite, chorando na praça. Então, Bill, que era o caba da venda da esquina, Bill me viu e chamou a mamãe. Lá vai mamãe, meu Deus, aí acha um menino, né, com um copo, uma caneca de leite na mão, de pijama. Veja que espírito revoltado. Quer dizer, eu comecei a dar trabalho cedo, né? Isso foi a minha estreia no mundo, veja, dos protestos. Aí mamãe disse, ela disse que nem lembrava mais. Aí eu chorando, né? Mamãe, por que você fugiu de casa? Eu fugi porque fiquei com medo. Eu digo, por que ficou com medo? Eu fiquei com medo que a senhora morresse mesmo, porque eu desejei que a senhora morresse. Então eu fiquei com medo que a senhora morresse, então eu fugi de casa para não ver essa cena. Veja, eu, pequenininho, mas bem falante, né? Que naquela época, né, eu não sei o que danado era a gente, né? Apesar de que os meninos hoje em dia falam muito mais rápido, né? Mas eu falei muito rápido também, eu fui um tagarelazinho cedo. E aí eu disse, eu tenho medo que a senhora morra porque eu desejei. Veja o que são essas coisas, são as desavenças que você tem espiritual. Você mesmo criança ainda lembra, tem resquícios das coisas que você trouxe da última encarnação. As revoltinhas, as besteirinhas. Por isso que se diz que no mundo espiritual existe essa informação, que nós passamos até o 7º ano de nossa vida completando, concretizando a nossa reencarnação. O que significa dizer que você está mais suscetível ao mundo espiritual. Então você não está com a reencarnação formada. Para que isso? Para que os pais consigam colocar um cabresto em você. Como é esse cabresto? Não é um cabresto de dominar e impor a sua vida, não. É de educar você da forma certa. E muitas vezes a gente vê mãe e pai vendo um menino de 3 anos de idade dar escândalo dentro do shopping. Eu já vi menino se estribuchando no shopping assim, rodando. Parecia que estava possuído. Sabe? O menino girava assim, gritando. Escândalo daquele. E o pai, deixa o menininho. A mãe ia brigar. O pai, não. Deixa. Vai. Não é para bater na criança, mas tem que ser enérgico. Você não pode deixar uma criança fazer o que ela quer. Outro dia um colega meu disse assim, Wagner, como foi a tua criação com Wagner Júnior? Tem 35 anos hoje, viu? Eu disse, eu levei a pulso para a doutrina espírita, mas você é um impositor. Eu não faço isso com esse meu novo, mas naquela época mais novo, né? Então eu fiz isso com Wagner Júnior, eu levei ele para evangelização infantil da AME. Isso em 1990, 92, uma coisa dessa. Eu sei que eu levava ele a pulso. E eu pensei que estava cometendo uma violência. E aí eu vi Raul Teixeira falando que não é. Que você precisa levar a sua criança para ser evangelizada. Está na época de você mandar nela. Porque daqui a pouco você não manda mais. Então você precisa levar ele para ser evangelizado. Não é para poder catequizar como os padres chegaram aqui e fizeram com os índios, não. De impor uma religião, não. É de colocar ideias espíritas na cabeça dela. Nós temos um cabedal muito grande de conhecimento, de informações, de como funciona a vida da forma certa. Que o bem faz bem, que não é legal desejar o mal ao próximo,
que a gente deve ser educado, gentil, cortês com as pessoas. Então tudo isso são conceitos da moral espírita que você precisa introjetar na criança para que ela seja um adulto responsável e com a moral em elevado padrão. Eu não posso deixar à mercê ou ao gosto da criança. Ah, não, eu vou deixar que ela escolha. Você deixar que ela escolha, ela vai escolher qualquer outro caminho, menos o seu. Você pode ter certeza disso. Porque toda criança, quando vai chegando na parte da adolescência, fica revoltado. E ele acha que pode tudo e sempre acha o contrário do que o pai acha. E o pai acha. O que significa dizer que você precisa orientá-los e aproveitar essa fase em que existe o ser que domina por conta das finanças e da autoridade moral de quem é mais velho para quem é mais novo, pelo menos no corpo físico, corporal, né? Na coisa da carne, da matéria, né? Então nós temos como dominar, por enquanto dominar, que eu digo, controlar os instintos, não deixar que a criança faça certas coisas. Aí eu vou me basear aqui, gente, no Livro dos Espíritos. Prestem atenção nisso que eles perguntam, tá? A questão é 216 do Livro dos Espíritos, me dizendo assim: em suas novas existências, o homem conserva os traços do caráter moral de suas existências anteriores. Veja como é bem baseado isso que eu terminei de falar, porque é o seguinte, você precisa tomar conta dos seus, porque ele traz traços. Preste atenção nisso. Olha. Sim, isso pode acontecer, mas ao se melhorar, ele se modifica. Pode ocorrer também que a sua posição social não seja a mesma. Se de senhor ele passa a ser escravo, seus olhos serão diferentes e dificilmente poderíamos reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter uma ou outra semelhança com as das existências anteriores, ainda que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável lhe venha mudar completamente o caráter. Assim, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso desde que tenha se arrependido. Mas como é que eu lembro o espírito que ele está ali para cumprir uma missão? Educando. Eu pego uma criança que veio do mundo espiritual com os maus pendores da última encarnação. Eu disse, eu boto ele lá em casa e vou tentar educá-lo. A minha missão é educar esse espírito. Aí eu deixo para a escola, que é isso que está acontecendo hoje em dia. É isso que está acontecendo. Você pega uma criança, joga no colégio e acha que a função de educar é do colégio. Não. A função do colégio é de ensinar lições, de passar matérias, mas não de educar. Educar é sua função. É a função do pai e da mãe. A criança rebelde, ela pode ser modificada sim, se você pegar esses 7 anos de concretização da reencarnação dela e modificar os maus pendores, mostrando as coisas boas da vida, evangelizando, conversando, mostrando, demonstrando, principalmente dando o exemplo, essa criança dificilmente vai se desviar do caminho. Os maus pendores dela estão lá dentro? Estão, como os meus maus pendores estão aqui dentro. Mas como eu já falei aqui em uma outra palestra, a prática do bem é que faz o bem se consolidar em você. Ninguém é bom porque é bom. Você praticou muito para poder ser bom. Do mesmo jeito que ser mal, ser ruim, é preciso muita prática e dedicação também. Porque como você foi feito simples ignorância e uma célula do poder divino, significa que você tem todo o pendor para ser bom, mas você insiste em ser mal, porque ser ruim, né? Fazer coisa errada é muito mais fácil do que fazer coisa certa. Aí o que é que a gente faz? A gente começa a dar maus exemplos. O pai bebe, chega bêbado em casa. A criança olha aqui, ela copia. Gente, isso não é um discurso evangélico. Isso é um discurso moral.
é diferente. É completamente diferente. Não existem imposições do que eu estou falando aqui. Eu só estou dizendo aqui a vocês que, do mesmo jeito que eu tive os meus caminhos tortuosos, todos nós temos. Se nós tivermos uma boa base educacional, uma boa base de orientação, nós conseguimos reverter o processo. Se não, nós nos tornamos seres extremamente orgulhosos, egoístas, que vai praticar coisas erradas, porque nunca foi ensinado a praticar coisas certas. O orgulhoso vem orgulhoso, você estimula o orgulho dele, ele se torna uma pessoa pior ainda. Lógico, não é piorar no sentido de involuir, mas ele começa a praticar as mesmas coisas, ou até às vezes pior do que estava praticando, e aí estaciona no processo evolucionário. Então, na realidade, quando nós reencarnamos, os nossos pais, eles têm essa função. E nós, como pais e mães, nós temos a função, a responsabilidade de cuidar desses novos espíritos. Chega a questão que eu achei muito interessante. E um outro dia eu vi, alguém me perguntou, disse, olha Wagner, aí eu soube que o mundo está passando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É um mundo perfeito? Não. É um mundo onde o mal não prevalece como prevalece no mundo de expiação e provas. Mas Wagner, o mundo de regeneração começou, que a doutrina espírita começou. Cadê as coisas boas, maravilhosas? Porque não é assim. É uma mudança de consciência de cada espírito que vem para cá. E por isso estão encarnando tanto espíritos que têm ainda um processo de evolução todo pela frente, porque são espíritos renitentes no mal, e por isso a gente está vendo se proliferar uma violência muito grande, uma banalização do sexo, né? Um exagero do ter. Por quê? Porque estão vindo muitos espíritos assim, mas também em contrapartida estão vindo espíritos cristal, índigo, vieram os índigos, agora estão vindo os cristais. Qual é a diferença do índigo para o cristal, né? O índigo, ele tem um cabedal intelectual maior, mas não tanta moral. Já o cristal, ele tem os dois. Ele vem com muita intelectualidade e com a moral já mais elevada. Aí sim, Wagner, eu tenho uma criança em casa. Foi o que outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, mas o menino é sabido. Olha, o menino pega, faz conta de matemática. Eu digo, provavelmente é, né? E o menino é gente boa e tal. Olha, eu tenho cuidado. Eu digo, não exagere, não. Porque, veja, não é porque a criança é cristal, é índigo, etc., que você vai deixar de educá-la. Vai deixar de colocar rédeas nela. A criança, quando ela vem, por mais bons sentimentos que ela tem, ela ainda tem todas as falhas de um ser humano. Ele só é um pouquinho mais evoluído, mas ela ainda tem preguiça. Eu tenho um em casa mesmo, meu filho, que o bicho é maravilhoso. Pensa numa criança linda, maravilhosa, inteligente, mas se eu não acordar ele de manhã, cedinho para ele ir para o colégio, ele emburra, não quer sair, fica de cara feia, de pai, não faça isso comigo não. Se eu for amolecer e dizer, esse espírito é cristal, eu digo, não vá não, cabra safado, vamos embora. Aí ele se levanta e tal, tem que fazer assim. Essa é a nossa responsabilidade como pais. Ele pode ser cristal como ele for, é a paz nega dele, mas para mim, lá dentro de casa, não senhor, lá dentro de casa ele tem que cumprir o que eu aprendi com mamãe e com papai, respeitar o próximo, acordar cedo, ir para a escola. Esse é o dever de um pai. Pai, eu não gosto de você não. Não tem problema, não estou pedindo para você gostar de mim. Eu quero que você me respeite. É diferente de gostar. Não gosto de você. Beleza, sem problema. Não estou pedindo para você gostar de mim. Respeite. Respeite e faça o que eu quero. Tá, beleza. Que foi o que mamãe fez comigo. Quando eu disse, não quero, não gosto de você, quero que você morra, ela disse, tá certo, mas não vou morrer não, viu meu filho? Eu fui-me embora com uma canequinha.
Fugi de casa, triste e arrependido porque tinha desejado o mal à minha mãe. Mas hoje eu vejo que a educação que ela me deu foi perfeita, mas sem tirar nem pôr. Ela me colocou os limites certos na vida. Naquela época ainda rolava uns beliscãozinhos, né? Umas tapinhas de leve, e às vezes pesada, né? Mas não teve uma tapa que escapasse para não me fazer bem. Não me lembro de nada com mágoa, nem com tristeza. Eu não estou, por favor, eu não estou estimulando a violência, nem nada disso. Que eu acho isso antiquado, não é mais a forma. Mas aí vem toda a reticência, vem a ressalva do processo todo. Mas é importante que nós tenhamos as crianças, as nossas crianças nas nossas mãos, para nós cuidarmos e educarmos da forma certa. O que é que você está fazendo com sua criança? Ah, não, menino, não. Porque tem pai e mãe, espírita principalmente, né? Que diz assim, nasceu um cristal lá em casa. Então, todo mundo começa a reverenciar a criança cristal. Ele se torna um egóico, um vaidoso. Você está estimulando o mal pendor no outro. Porque você está estimulando... Minha gente, o papel de pai é pai, o papel de mãe é mãe, o papel de filho é filho. Cada um tem o seu papel bem definido dentro da célula familiar. E essa foi a responsabilidade que foi dada a você quando lhe colocaram aquelas criaturas sob sua responsabilidade. Disseram, você tem que dar conta deles, do jeito certo. É assim que se faz. Muitas vezes nós temos sim crianças que se parecem muito mais evoluídas que nós. Esse meu mesmo, eu acho ele mais evoluído do que eu muito, mas eu preciso puxar ele, para que ele, daqui a mais 5 anos, seja um adulto do bem. E gente, quando eu digo do bem, não é essa coisa de dizer assim, não, eu queria que o meu filho fosse médico, então aí você faz o filho ser infeliz, porque você queria ser médico, e colocar nele a questão do ser médico. Gente, você perde um artesão feliz e coloca um médico infeliz e cheio de problema e matando os outros. Porque você quis. É o seu querer. Você não deixou o livre-arbítrio dele aparecer. Você quer impor as suas vontades a ele. Quem é você? Você está sendo responsável? Você está criando boas condições? Você está dando o amor certo? Gente, dar amor é isso, é impor limites também. Não é só, não, fulano é maravilhoso. Olha, eu vou cuidar, Aí bota debaixo da asa, aí ele vira um criança rebelde e dá na sua cara. Eu conheço mães por aí, pais que apanham dos filhos. Quer dizer, o que é isso, gente? Não é falta de limite no começo da infância? Você não soube educar, você deixou correr por conveniência. Às vezes porque você, se sentiu assim incapaz, porque hoje a vida é muito atribulada. A gente tem muitas coisas, muito negócio para ser feito e tal. A vida da mãe, do pai, estão muito submetidas ao ter, conquistar, a ter uma profissão. E pai e mãe hoje em dia não tem mais tempo para filho. Eu estava falando com mamãe essa semana, e mamãe se lembrando de como era na família dela, na nossa família. Só que na célula familiar dela, que era com vovô e vovó. 12 filhos dentro de casa. 12. Mamãe disse, nunca, Wagner, nunca, a gente era pobre, mas nunca faltou o que comer na mesa. E era assim, o esquema era desse jeito. Papai chegava e todo mundo se sentava na mesa e esperava ele botar o prato. Os melhores pedaços, se fosse uma galinha, era dele e de mamãe. Depois vinham os meninos. E vinha pela hierarquia. O mais velho para o mais novo.
Mamãe disse que comi muito pé de galinha. Muita asa. Aprendeu a gostar de pé e de asa. Veja, pessoa se contenta com pouco na vida, tem que ser desse jeito, educada assim. Mas o que é isso, gente? São esses valores que a gente não pode perder. Eu vejo hoje em dia, pronto, a gente está falando da mesa, né? Hoje em dia nós vemos a família se desfacelando. Você está comendo, está o teu menino no celular. Está o menino comendo no quarto. Aí você, que é o pai que devia puxar, está comendo na sala, assistindo o jogo. Ninguém se reúne mais ao redor da mesa. E essa célula familiar começa a se desfacelar, começa a se desmanchar. A coisa mais gostosa do mundo que eu me lembro lá em casa era de ter papai, mamãe, eu, Ana, Valber, todo mundo sentado na mesa, todo mundo gritando, falando, não sei o que, aquela confusão miserável. Me dá o pão para cá, me dá a manteiga para lá, mas sempre assim. Por exemplo, o queijo, papai primeiro tirava. Era o mesmo esquema. O pão, papai primeiro botava a mão no pão. Depois colheu, né? Mas enquanto a gente, né? Mas isso aí você cria um relacionamento positivo de valores. Você cria valores. Você se transforma numa pessoa de valor. Então, aonde estão os valores de hoje em dia? Aonde é que a gente está jogando esses valores? Na internet? No WhatsApp? Hoje em dia você quer conversar com sua mulher, você manda um zap para ela. Vai, zap. Mas tu não tá no quarto aqui do lado? Não, tá. Mas eu tinha um zap, tô com preguiça de sair daqui. Zap. Prim. Eu digo, poxa, e a doida não tá no quarto vizinho? Né? Veja. Tá faltando isso. Quem não sabe? Ah, meu filho, eu sei dessas coisas de cor, meu amigo. Olha, veja, a gente está desfacelando a família. Isso não é reencarnar em família, isso é reencarnar em conveniências. É muito conveniente fazer essas coisas. Porque o conviver, viver com as pessoas, é que é o importante. É esse relacionamento interpessoal que conecta o ser humano para as coisas positivas da vida. É o reconhecer a falha do outro, sabendo que você tem as suas. É entender o ponto de vista do outro, sem abrir mão do seu. Essa é a nossa família humana, espiritual. É a família que nós precisamos ter. Nós precisamos conectar novamente as células familiares. É isso que está no mundo, gente. Você vê que quanto mais posses a gente tem, mais equipamentos eletrônicos, menos família nós temos. Nós temos pessoas dentro de casa que se encontram muito pouco. Se encontram só numa horinha assim, ei, tudo bom? Ei, e aí? Ei, beleza, e aí? Se fosse para ser assim, já tinha vindo reencarnar. Porque nós dependemos um do outro. É essa convivência que faz virar o caldo bom. A emoção positiva, ela só se torna positiva quando você conquista essa emoção. Quando você conquista esse espaço. Nós temos que refazer esse contato. Então, quando vem o espírito de lá, que você vem com as responsabilidades, assuma as suas responsabilidades. Não venha com um papo furado de novas formas de educar. A forma de educar é uma só, gente. É com respeito. É com carinho, é com amor. É com responsabilidade no que o outro deve fazer enquanto eu for pai e mãe. Porque aí eu me lembro muito bem que uma vez eu disse assim, no dia que eu ganhar dinheiro, eu saio de casa. Nem saí, nem nada. Fiquei dentro de casa. Passei muito tempo dentro de casa. E eu me lembro que eu me revoltava, né, logo cedo. Quando eu completar 18 anos, ninguém manda em mim mais. Mamãe dizia, mando.
Porque com 18, só se você tiver alcançado a sua independência financeira. Mas enquanto viver sob o meu teto, você só faz o que eu quero. O que significa isso, gente? É que tem que ter freio esse negócio. Tem que ter freio. Essa mocidade está carente de freio. E outra coisa, eles vão agradecer do mesmo jeito que eu agradeço hoje todos os freios que a minha mãe colocou em mim. Foram os freios que me colocaram na visão, a visão certa do que é ser um ser humano. Foi por conta desses freios que eu consegui fazer o caminho de volta, sair da dependência química, do álcool, para vir aqui falar com vocês. É porque eu tinha base. Eu não era carente de bases. Quem carece de base dificilmente consegue o caminho de volta, por isso que é tão difícil para muita gente. Porque não existem valores. Você não sabe onde catar o valor. Sua mãe não lhe ensinou, o pai não lhe ensinou. Então você tem um monte de pessoas aí perdidas, são seres humanos, espíritos perdidos. Espíritos que se perderam no tempo e no vento e vão ter que voltar para resgatar tudo isso. Gente, como eu falei semana passada, são 21 bilhões de espíritos para reencarnar. E só tem vaga aqui para 7 milhões. 7 milhões. Então 7 milhões de pessoas é o que tem na Terra e é o que dá. Porque não cabe mais gente. Você sabe disso. O sistema de produção não cabe mais tanta gente. As coisas estão encarecendo, os nossos mananciais de água, de tudo, o esgotamento da Terra. A Terra está virando um lugar inabitável. Porque nós não cuidamos bem da Terra. Então muita gente está querendo vir para consertar isso aqui e não está conseguindo vir. Porque tem gente ocupando a vaga. Muita gente diz assim, não, eu sou espírita, eu posso reencarnar várias vezes, então como eu posso reencarnar várias vezes, eu volto. Eu faço mal ao meu pai e minha mãe, mas aí na próxima eu faço bem. Eu digo que esses cabos estão pensando que é fácil assim desse jeito. E que o cara não sofre. Sofre muito, gente. Só a culpa de você ser ingrato com a mãe é uma culpa tão terrível, você nem imagina. Você carrega isso para a espiritualidade e você se culpa. É aí onde está o umbral. Um lugar circunscrito, existe um lugar umbral. Não, o lugar umbral está dentro da sua cabeça, dentro da sua consciência. Você plasma aquilo junto com outros espíritos. Aí você constrói um lugar que é próprio para todos aqueles que fazem o mal, para todos aqueles que fazem besteira, que não cumprem com suas obrigações aqui quando estão reencarnados, que não sabem conviver com o outro, que não são educados o suficiente para domar os seus instintos. É isso que nós estamos carecendo a cada dia nós estamos vendo uma sucessão de falhas educacionais. Vocês acham que todas essas tragédias que a gente vê acontecendo com as famílias, pai jogando o filho da janela e o filho caindo lá embaixo, e a filha, né? Marido matando a mulher. Outro dia eu vi um cara lá do Rio Grande do Sul, sei lá, do Paraná, eu acho. Não foi do Rio Grande do Sul, não, foi do Paraná, que matou a esposa. Veja a banalidade, como a vida está se tornando banal. Ele foi lá, esganou a mulher, matou, numa raivinha que ele teve, e depois, para simular que ela tinha se suicidado, jogou o corpo dela da janela do quarto andar. E ela se estabanou no chão, já morta, já estava morta. Mas veja a animalidade de um espírito desse. Vai procurar para ver como foi a criação dessa criatura dentro da célula familiar. Olha, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, nem julgando a criação da mãe e do pai dele, mas a maioria não teve uma criação ajustada. Então não tem valores. Ele acha que pode tudo. Ele acha que pode dominar a terra. Eu vejo muita gente se comportando nesse mundo, gente, como se tivesse de férias, como se tivesse no mundo permanente, como se tudo que ele adquiriu aqui fosse dele mesmo, porque é tudo empréstimo. Casa, carro, sítio, casa na praia, vai deixar tudo. Não tem uma coisa dessa que você vai levar, mas eu comprei com meu dinheiro. Sim, tenta levar no caixão.
Leva lá para o plano espiritual. Tá, eu duvido. O que tu vai levar é a tua moral, as coisas que você construiu psicamente para você e para os outros, o que você doou, o que você distribuiu de bom para as pessoas. Muita gente brinca comigo e diz assim, não, agora tu virasse espírita, agora tu tá o bonzinho. Não é o bonzinho não, eu estou tentando, viu? Estou tentando mesmo. Isso é uma tentativa. É uma tentativa. Eu sei das minhas falhas. Eu sei dos meus erros. Eu sei o quão ruim eu sou intimamente. Eu falei dos meus pensamentos. Se alguém conseguisse ler os nossos pensamentos, ficaria horrorizado. Porque sai cada poiqueira. Sai mesmo, você pensa mal. Você pensa mal. E o mundo é o resultado dessa psicosfera negativa. O mundo vai se tornar de regeneração quando a psicosfera dos seres que habitam a Terra melhorar. Quando limpar mais essa mentalidade, a porcalhada que a gente tem, de levar vantagem em tudo, de não ter ética para nada. O João Ubaldo Ribeiro já dizia, né? Ele foi para o programa do Jô, ele escreveu, ele já é morto. O grande escritor João Ubaldo Ribeiro, baiano, radicado no Rio de Janeiro, escrevia para o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro. E ele escreveu um artigo chamado Nós Brasileiros Não Somos Éticos. Ele não disse assim, os brasileiros não são éticos, não. Ele disse nós, ele se incluiu. E ele foi chamado para o Jô. Jô chamou ele e disse assim, ó, vim cá para falar sobre esse negócio de nós brasileiros, porque gerou uma polêmica, né? Porque ele disse que todo mundo era antiético, inclusive ele. Aí ele disse, pois foi isso mesmo que eu disse. Eu disse que nós brasileiros não somos éticos. Quer um teste? Aí Jô disse, quero. Aí ele disse, na época, estava a época do CD, né? Ele disse, levanta a mão aqui quem nunca comprou um CD pirata. Ninguém levantou. Quem nunca furou uma fila? Ninguém levantou. Um ou outro, na plateia assim, uns gatos pingados. Quem nunca tentou subornar um guarda de trânsito? Quem nunca parou em fila dupla para deixar o seu menino na escola? Nós somos antiéticos. Nós não aprendemos. Nós somos uma nação altamente inocente ainda, extremamente infantil em relação a isso tudo. Eu não estou falando só do Brasil, né? Mas o Brasil ele é muito mais. Nós somos uma nação muito infantil. Ah, não, mas a Europa é muito moderna, é muito civilizada. Sabe por que eles são civilizados? Para aprender isso tudo, tiveram guerra, morte, assassinato, metade da população morreu de peste, a outra morreu de tiro, de vergonha, de tudo. E eles foram aprendendo, foram burilando aquilo ali. Teve guerra na Europa, veio um doido e cometeu um assassinato em massa dos judeus. E aí a Europa começou a aprender. E outra coisa, leis extremamente rigorosas que obrigam você a cumpri-la. Se você não fizer, você vai preso, você paga multa, você tem que mexer no bolso. Então as pessoas começaram a aprender. Uma prova disso é na Califórnia. Diz que na Califórnia, em São Francisco da Califórnia, eu tenho um colega que ele foi lá e ele disse que achou impressionante. A cidade não tem um papel de bombom. Mas disse, Wagner, é impressionante quando você entra no cinema. Meu amigo, tem papel higiênico, tem tudo dentro do cinema. Sabe por quê? Na cidade paga multa. Dentro do cinema não. Não fizeram regra para o cinema. Então significa que o homem ele é movido pela coercitividade. Tem que ser coercitivo. Tem que ser impositivo. Eu tenho que impor a você. Se eu não lhe impuser certas regras, você não as cumpre. Então o ser humano ainda está nesse padrão vibratório. Nesse padrão. Por isso que a gente não é um mundo de regeneração ainda. Nós começamos o processo de mudança. Agora, nós temos muita coisa boa no mundo? Temos. As nossas famílias têm com que se sentir bem e ficar esperançosas? Tem sim. Porque o que nós vemos na televisão é o que dá ibope. Que é a violência, a coisa ruim. Ao mesmo tempo tem muita gente fazendo bem. Tem muita gente pensando em paz, pensando em limpar o planeta,
pensando em cumprir as regras, mas só pensando, viu? Tem gente fazendo, mas tem muita gente só pensando. Que é aquela história, né, de boa intenção, o inferno está cheio. Já ouviram falar nisso? Então pronto, às vezes, mas só de ter a intenção significa que você quer mudar, que você já está saturado. A gente está vendo agora, nós estamos passando uma crise, que eu costumo dizer que é uma crise da família. Porque na medida em que nós colocamos políticos errados no poder, e que eles fazem um monte de besteira, nós somos culpados. Porque fomos nós que os colocamos lá. Isso é uma crise da família. Por quê? Porque eu não educo os meus filhos a votar certo. Eu não oriento para que eles escolham os nossos governantes que vão nos representar lá. Eu não estou falando de partido aqui não, tá, gente? Por favor, não tem nada a ver com partido isso. Eu estou falando em tudo. Por exemplo, agora, nós tivemos um erro, uma falha de esquerda. Aí estão querendo botar uma falha de direita no poder. Me perdoe, mas é. Está tudo errado, gente. Quer dizer, você está querendo radicalizar. O caminho do centro é o melhor caminho, que é o caminho da ponderação, de ver uma pessoa realmente adequada, que não esteja prometendo fantasias enormes para que mude o país de uma hora para outra. Isso faz parte da nossa educação familiar. É entender que não existe radicalismo nem para um lado nem para o outro. Eu preciso ter centro, eu preciso de ponderação. Eu preciso enxergar as coisas da forma como elas são e não da forma como os outros pintam que é. Esse é a grande essência do mundo, a grande essência da família. Nós somos responsáveis, quando nascemos nessas células familiares, somos responsáveis por levar o mundo para um patamar mais alto. Ninguém está se apercebendo disso. Mas nós estamos aqui para pegar esse mundo de expiação e provas e levá-lo a um patamar mais alto através da educação dos nossos filhos. Porque o mundo não muda de repente. Ah não, de repente, plim, o mundo agora é de regeneração. Todo mundo bonzinho. Não, tem uma turma de gente ruim. Tem um monte de espírito trevoso na terra, dos quais eu me incluo. Significa que a gente precisa ainda aperfeiçoar muitas coisas. A gente pensa e age muito mal. E pensamento é ação. E nós ensinamos o nosso filho a agir mal. Sabe quando? Quando uma professora toma conta do seu filho e diz a ele, olha, você vai fazer tal coisa, seu filho chega fazendo biquinho em casa e você, ao invés de analisar a situação, culpa a professora. E vai lá brabo, brigar. Fez isso com o meu filhinho, o teu filhinho é um demoninho. Porque tu não toma conta dele, não educa ele, aí ele vem e diz um monte de besteira, e tu, em vez de ir lá como um ser responsável e equilibrado, porque é preciso equilíbrio, é uma criança que está ali falando, você precisa saber da verdade. Ah, então tu é um louco varrido ou uma louca varrida e vai-se embora para a escola para brigar com a diretoria da escola, esculhambar todo mundo, dizer que vai tirar o menino de lá, porque simplesmente ninguém está se adequando ao teu menino. Tu não entendesse ainda que teu menino é que tem que se adequar à escola, não? Lógico, tem professores errados? Tem, mas é muito raro, gente. É muito raro. Geralmente é o egoísmo e a falta de visão dos adultos em cuidar da criança. Aí a criança vai para a escola com todas as manias e vícios que ela trouxe de casa. E vai querer impor, bater nos coleguinhas, vai querer não fazer o dever. E a obrigação do professor não é fazer com que ela faça o dever. Aí o menino chega com uma nota ruim em casa, tu vai reclamar com a direção. Olha, meu filho, eu não admito meu filho tirar essa nota. Manda ele estudar, que ele não tira a nota, não. Tu não coloca teu filho para estudar. Cadê a hora que você tinha que estar com teu filho estudando, acompanhando as lições do colégio dele? Eu não tenho tempo não, eu boto numa professora particular. É assim que a gente está criando os filhos da gente. A gente está delegando aos outros a responsabilidade que a gente deveria ter de educar. Esse é o grande problema. Existe a família espiritual, existe, está todo mundo que sintoniza por bem e por mal, estão lá na espiritualidade. Alguns reencarnam junto conosco. Então, às vezes, a família espiritual é a mesma corporal, é a mesma carnal. Mas, geralmente, não é a mesma coisa. A gente vem para tomar conta de espíritos e para resgatar certos débitos. Eu juro a vocês, nenhuma família nessa terra
é totalmente perfeita. Eu duvido você dizer assim, ah, não, na minha casa vai. Olha, é todo mundo bonzinho, tudo umas joias, umas canangas do Japão, tudo uma beleza, especialmente vinda de luxo. Não tem essa família. Lógico, tem coisas no meio, gente. Pessoas que vieram para você tomar conta, para você organizar. Nós vemos direto aí a pessoa, ah, não, olhe, tal, olha, eu não admito, minha mulher vem se metendo na minha vida, eu não admito. Minha gente, veja, eu costumo sempre dizer, mulher tem um sexto sentido danado, né? Então minha mulher mesmo, quando ela diz a mim uma coisa, eu fico com 2 pés atrás. Não é praga não, mas rapaz, é danado para acontecer. Se eu fizer o contrário do que ela disse, eu me atolo. Isso é mulher, é a mãe da gente. A mãe é a Ave Maria, a mãe que duplique esse poder de percepção. Quando ela diz assim, oi, eu digo, Ave Maria, mamãe, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? É a percepção que é ampliada. Ela nota as situações. A mulher tem um senso perceptivo muito maior do que o homem. A maior prova disso é que quando você vê lá no umbral, nos livros de André Luiz, quando se vai resgatar, é a mãe que vai resgatar os filhos, homens. Você não vê uma mulher no umbral. A mulher tem mais percepção, mais sensibilidade nessas coisas. Então elas tomam muito mais cuidado, por isso que a mulher é muito mais cautelosa. Eu não estou generalizando nem de um lado nem do outro, tá certo? Mas geralmente as mulheres são mais evoluídas nesse sentido. Wagner, um homem pode vir como mulher? Pode. Ele vem como mãe para aprender que fez mal à mãe dele. Aí bota um espírito daquele bem renitente, que ambos precisam pagar. O espírito para aprender com ele que é ruinzinho, como mãe. E ele para aprender com a mãe, que é ruinzinho, como mãe também. Eles vão trocando de posição. Pode, lógico que pode. Mas aí é que está a justiça divina. Gente, é só notícia ruim? Não. É que tudo isso se transforma. À medida em que você vai convivendo com uma pessoa muito difícil, você vai observando também as coisas boas que ela tem. E você vai aprendendo que ali não só tem coisa ruim, tem coisa boa também para oferecer. Aí você começa a admirar as coisas boas, a deixar para lá as coisas ruins, a passar uma borracha nas coisas ruins. Já você está se adaptando à pessoa, da adaptação vem o gostar, e do gostar vem o amor. É para isso que o mundo existe, é para isso que a providência divina nos colocou com várias vidas para resgatar. Porque a gente tem a oportunidade de fazer novamente a amizade com aqueles espíritos que nós fizemos inimizade no passado. E amar aqueles que nós odiamos no passado. Nós chegamos aqui na Terra, encontramos o nosso filho. Eu vou odiar meu filho, por mais despeito que eu tenha dele, eu tenho que amar essa criatura. É meu filho. O bicho é ruim que só a gota, mas eu gosto dele. Eu preciso gostar dele. Aí nessa insistência de querer gostar da criatura que está ali na sua frente, você começa a gostar realmente e o outro começa a mudar para ser bom. Porque ele quer se adequar ao teu gostar. Ele quer merecer o teu amor. É nisso que está a justiça divina, gente. É nisso que está a perfeição desses ensinamentos, dessa coisa que o Cristo trouxe para a gente e que a gente se esqueceu. O Cristo não veio aqui para morrer na cruz. Ele veio para trazer uma mensagem. E a mensagem é de amor. A mensagem é de paz. A mensagem é de reconciliação. A mensagem é de perdão. A mensagem é de humildade. A mensagem é de gentileza. De fraternidade. Essa é a mensagem. E não, Deus veio para morrer na cruz por mim. Pelo amor de Deus, Ele não veio para isso não. Ele veio para trazer uma mensagem preciosíssima que muita gente não aprendeu ainda, essa mensagem. Nós precisamos aprender essa mensagem fantástica que o Cristo nos trouxe. E eu sempre digo, sempre repito, uma historinha que eu gosto sempre de repetir, né? Diz que um sábio estava numa vila da Grécia e aí ele começou a fazer as suas colocações.
como filósofo. E um rapaz, ele sempre vinha, dizia coisas belíssimas. Um rapaz chegou para o outro, que são aqueles espíritos trevosos, né? Um toca no outro, assim, diz assim: eu vou desmascarar esse sábio. Eu vou dizer uma coisa que ele não sabe responder. Pensou, e quando a gente pensa no mal, né, a gente encontra o mal. Ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar um pássaro e vou colocar em minhas mãos. Vou fechar as mãos e vou perguntar: ó sábio, o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou está morto? Se ele disser está vivo, eu espremo o pássaro na mão e deixo cair morto. Se ele disser está morto, eu abro a mão e deixo o pássaro voar. Então não importa o que ele vai responder, ele vai estar errado. Aí ele divulgou, né? Ele disse que o mal divulga. Olha, eu vou desmascarar o sábio. Isso lotou o anfiteatro na Grécia. Ficaram várias, aquela multidão, aquela pequena multidão ao redor do sábio. E aí chegou o rapaz com o pássaro nas mãos, olhou para o sábio e disse assim: ó sábio, o pássaro que está em minhas mãos está vivo ou está morto? O sábio olhou para ele e disse: a resposta está em suas mãos. A resposta sempre está nas mãos da gente. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.